Marcos Ribeiro tinha exatamente 1,67 m e pesava mal uns 60 quilos encharcado. Aos 17 anos, com seus óculos de aro grosso, moletons largos demais e olhos sempre cabisbaixos, ele parecia o alvo perfeito para qualquer valentão. Sua pele morena e o sotaque leve da recente mudança de sua família de Juazeiro do Norte o destacavam ainda mais na Escola Estadual Vila Rica, onde a maioria dos alunos se conhecia desde o prezinho. Ninguém em sua nova escola sabia que Marcos tinha passado os últimos 3 anos treinando em circuitos de luta clandestinos pelo interior do Ceará e Pernambuco. Ninguém sabia que sua estrutura discreta escondia reflexos rápidos como um raio e uma precisão devastadora. Ninguém sabia que seu jeito quieto vinha de uma disciplina aprendida em porões esfumaçados, onde um erro podia significar acordar em um hospital. Mais importante, ninguém sabia que sua família tinha se mudado especificamente porque Marcos tinha mandado 3 membros de uma gangue para o hospital depois que eles ameaçaram sua irmã mais nova. Cabeça baixa, terminar o 3º colegial, começar de novo na faculdade. Essas eram as palavras que seu pai tinha repetido durante a longa viagem de carro para o Paraná. Chega de briga, chega de confusão. Marcos tinha prometido, mas Jorginho Moraes estava tornando essa promessa cada dia mais difícil de cumprir. Jorginho Moraes era tudo o que Marcos não era. 1,85 m de pura arrogância atlética, com cabelo loiro perfeitamente penteado e aquele tipo de sorriso confiante que vem de nunca ter experimentado consequências reais. Como o craque do time de futebol americano da Vila Rica e filho da família mais rica da cidade, Jorginho mandava na escola com punho de ferro escondido em um casaco de atleta. Sua turma era formada por Tiago Junqueira, um lutador troncudo com olhos mortos, e nós, dos dedos com cicatrizes permanentes, e Cauê Valente, cuja família era dona da oficina mecânica da região e cujo vocabulário parecia se limitar a risadas cruéis e palavrões criativos. O primeiro incidente aconteceu no 3º dia de Marcos na Vila Rica. Ele estava sentado sozinho no refeitório, comendo mecanicamente seu almoço enquanto revisava anotações de química, quando a sombra de Jorginho caiu sobre sua mesa. Olha só o que temos aqui. A voz de Jorginho carregava aquela mistura particular de diversão e desprezo que marcava os predadores naturais. Carne nova, rapazes. Tiago e Cauê ladeavam seu líder como cães de ataque bem treinados, seus olhos brilhando de antecipação. O refeitório ficou em silêncio, 200 alunos de repente achando sua comida fascinante, enquanto lançavam olhares furtivos para o drama que se desenrolava. Dona Zilda, a inspetora de alunos, convenientemente descobriu uma papelada urgente que exigia sua atenção imediata no outro extremo da sala. "Estou falando com você, Zé", Jorginho continuou, deliberadamente pronunciando errado o que ele supôs ser o nome de Marcos. "É surdo ou só burro?" Marcos olhou para cima lentamente, absorvendo os 3 rostos que o encaravam. Em outra vida, em outro lugar, Jorginho Moraes estaria inconsciente antes de terminar sua segunda frase. Mas Marcos tinha feito uma promessa. "Meu nome é Marcos. E eu só estou tentando almoçar." "Marcos", Jorginho repetiu zombeteiramente. "Bem, Marcos, é o seguinte, tá vendo? Você está sentado na nossa mesa." Marcos olhou ao redor. Não havia placas de reserva, nenhuma indicação de que aquela mesa em particular pertencia a alguém. Apenas mais uma demonstração de poder mesquinha. "Eu não sabia. Eu posso mudar de lugar." "Pode apostar que pode mudar de lugar." Jorginho estendeu a mão e casualmente varreu a bandeja de Marcos da mesa. Purê de batata, vagem e todinho explodiram no chão em uma bagunça de comida e plástico. "Mas primeiro, limpe sua bagunça." O silêncio no refeitório era ensurdecedor. Marcos olhou para a refeição destruída, suas mãos se abrindo e fechando sob a mesa. Cabeça baixa. Terminar o 3º colegial.
A voz de seu pai ecoou em sua mente enquanto ele lentamente se levantava e começava a coletar os detritos espalhados. Todos os olhos na sala observavam enquanto ele se ajoelhava no chão, pegando comida enquanto Jorginho e sua turma riam acima dele. Que faxineirozinho bonzinho, Tiago zombou. Talvez a gente devesse arranjar um uniforme para você. Marcos não disse nada. Ele limpou cada pedacinho de comida, jogou a bandeja fora e saiu do refeitório sem olhar para trás. Mas Jorginho Moraes tinha sentido o gosto de sangue, e predadores nunca esquecem o cheiro. O assédio aumentou sistematicamente nas semanas seguintes. Jorginho tinha transformado o tormento de Marcos em um ritual diário, uma performance projetada para reforçar sua dominância enquanto fornecia entretenimento para seus seguidores. Nos corredores entre as aulas, Jorginho esbarrava em Marcos contra os armários com força suficiente para deixar hematomas. Durante a aula de educação física, Tiago acidentalmente arremessava bolas de vôlei diretamente na cabeça de Marcos. Cauê tinha um prazer particular em estacionar sua caminhonete, bloqueando o Honda surrado de Marcos no estacionamento da escola, forçando-o a esperar até o final do treino de futebol americano para ir embora. A pior parte não era a intimidação física, era a guerra psicológica. Jorginho tinha descoberto que Marcos recebia merenda escolar gratuita e fazia questão de anunciar isso em voz alta sempre que se cruzavam. Ele espalhou boatos sobre a família de Marcos ser de imigrantes ilegais, apesar do fato de os Ribeiro serem cidadãos brasileiros há 3 gerações. Ele convenceu outros alunos a evitar Marcos, alegando que ele cheirava a óleo de pastel e fracasso. Marcos suportou tudo com o mesmo silêncio estoico que o tinha servido bem nos circuitos clandestinos. Ele compareceu às aulas, completou as tarefas e contou os dias até a formatura. Mas todas as noites ele se deitava na cama olhando para o teto, seus músculos se contraindo com a memória do combate, sua mente repetindo cenários onde Jorginho Moraes aprendia o que acontecia quando você provocava a pessoa errada até o limite. Não dê a eles um motivo para investigar nosso passado, seu pai tinha avisado. Não dê a eles um motivo para fazer perguntas sobre Juazeiro. Então Marcos ficou quieto. Mesmo quando Jorginho o encurralou no banheiro e enfiou sua cabeça em direção ao vaso sanitário. Mesmo quando Tiago espalhou boatos de que Marcos era gay porque ele não revidava. Mesmo quando Cauê escreveu nordestino na pintura de seu carro. Ele ficou quieto e disse a si mesmo que era temporário. Mais 3 meses até a formatura. Ele podia aguentar mais 3 meses. O ponto de ruptura veio em uma quinta-feira chuvosa de março. Marcos estava tendo um dia particularmente difícil, lutando contra uma enxaqueca que fazia as luzes fluorescentes parecerem picadores de gelo em seu cérebro. Ele tinha matado o almoço para descansar na biblioteca, esperando que a escuridão silenciosa pudesse proporcionar algum alívio. Quando o sinal final tocou, ele juntou seus livros lentamente, esperando que a onda inicial de alunos desocupasse os corredores. Ele deveria ter imaginado. Jorginho Moraes estava esperando perto de seu armário, de braços cruzados, cercado por sua comitiva habitual, mais alguns rostos novos que tinham vindo assistir ao show. A notícia se espalhou de que Jorginho estava planejando algo especial, e o corredor estava lotado de espectadores fingindo organizar seus armários enquanto, na verdade, se posicionavam para a melhor vista. Lá está ele, Jorginho anunciou quando Marcos se aproximou. O próprio homem invisível. Marcos tentou passar por eles, mas Tiago se moveu para bloquear seu caminho. Aonde você vai, campeão? Jorginho está falando com você. Eu só quero pegar minhas coisas e ir para casa, Marcos disse baixinho. Sua enxaqueca estava piorando e a multidão de espectadores estava fazendo sua pele arrepiar. Tanta gente, tantos olhos, tanta atenção. Tudo o que seu pai o tinha avisado para evitar.
Ah, o pobre Marcozinho quer ir para casa com a mamãe, Jorginho murmurou com falsa simpatia. Mas veja bem, temos um problema. Tiago aqui diz que você estava encarando ele nos chuveiros depois da educação física. Agora, eu disse a ele que isso não podia ser verdade, porque isso faria de você algum tipo de pervertido. Então eu pensei em perguntar diretamente a você. A acusação atingiu Marcos como um golpe físico. Ele podia ver o cálculo por trás dos olhos de Jorginho, a maneira como ele estava montando a narrativa. Ou Marcos era gay, o que o tornaria um alvo por diferentes razões, ou ele era um pervertido, o que o tornaria um pária. Não havia resposta certa, nenhuma maneira de vencer. Essa era a beleza da tortura psicológica de Jorginho. Ele sempre se certificava de que suas vítimas não tivessem rota de fuga. Eu não estava encarando ninguém, Marcos disse, sua voz mal acima de um sussurro. Eu só quero ir para casa. Ele quer ir para casa, Jorginho anunciou para sua plateia, que respondeu com risadas cruéis. Mas aqui está a questão, Maria. Eu não acredito em você. Eu acho que você estava olhando. Eu acho que você gostou do que viu e eu acho que você precisa aprender uma lição sobre limites. A multidão se aproximou, sentindo sangue na água. Marcos podia ver alguns deles gravando com seus celulares, ansiosos para capturar qualquer humilhação que Jorginho tinha planejado. Dona Helena, a única professora no corredor, tinha se retirado para sua sala de aula e fechado a porta. A mensagem era clara: os adultos não interviriam. Marcos estava sozinho. Jorginho enfiou a mão em sua mochila e tirou uma garrafa de todinho. Veja bem, Tiago se sente violado. Ele sente que sua privacidade foi invadida. E quando Tiago se sente violado, isso me deixa bravo. E quando eu estou bravo, bem. Jorginho desatarrachou a tampa e segurou a garrafa sobre a cabeça de Marcos. Eu acho que você precisa se refrescar e considerar suas ações. O todinho foi derramado sobre a cabeça de Marcos em um fluxo espesso e frio. Ele encharcou seu cabelo, escorreu por seu rosto e manchou seu moletom favorito de marrom. A multidão explodiu em risadas e aplausos, celulares capturando cada segundo de sua humilhação. Marcos ficou perfeitamente imóvel, deixando o leite pingar no chão, seus punhos cerrados tão fortemente que seus nós dos dedos ficaram brancos. É isso, ele pensou. É aqui que termina. Mas Jorginho não tinha terminado. Enquanto Marcos estava lá pingando e tremendo de raiva, Jorginho pegou um marcador e começou a escrever nos armários ao redor deles. Pervertido, em letras grandes e pretas. Esquisito, em outro. Nordestino gay, em um terceiro. Cada palavra era uma escolha deliberada, projetada para garantir que a humilhação de Marcos o seguiria por meses. Pronto! Jorginho disse, dando um passo para trás para admirar seu trabalho. Agora todo mundo vai saber o que você realmente é. O corredor explodiu em novas risadas e aplausos. Os alunos estavam tirando fotos dos grafites, já compondo posts de mídia social que espalhariam a vergonha de Marcos por todo o distrito escolar. Isso não era apenas bullying, isso era assassinato de reputação. Isso era a destruição sistemática de tudo o que Marcos tinha construído em sua nova vida. Marcos limpou o todinho de seus olhos e olhou ao redor para os rostos ao seu redor. Ele viu excitação, diversão e satisfação cruel. Ele viu pessoas que o tinham visto sofrer por meses sem dizer uma palavra. Ele viu uma comunidade que tinha decidido que ele era dano colateral aceitável nos jogos de ego de Jorginho Moraes. E naquele momento, os avisos de seu pai pareceram menos importantes do que seu próprio autorrespeito. Jorginho, Marcos disse baixinho. Sua voz estava diferente agora, mais baixa, mais controlada. A mudança foi sutil, mas vários alunos na multidão pararam de rir e olharam para ele com mais atenção. Jorginho se virou com um sorriso. O que foi, Zé? Tem alguma coisa a dizer? Marcos puxou seu moletom encharcado de todinho sobre sua cabeça e o deixou cair no chão.
Por baixo, sua camiseta branca lisa revelava braços que eram magros, mas definidos, ombros que eram mais largos do que tinham parecido sob roupas largas. Ele tirou os óculos e os enfiou no bolso. Sem eles, seus olhos escuros eram afiados e focados de uma maneira que fez Tiago dar um passo inconsciente para trás. Eu disse, Marcos repetiu, sua voz ecoando claramente pelo corredor. Você cometeu um erro. Jorginho riu, mas o som estava forçado agora. Algo na postura de Marcos tinha mudado. A maneira como ele estava de pé, a maneira como ele segurava as mãos, a maneira como seu peso estava distribuído nas pontas dos pés. Alunos que não sabiam nada sobre luta ainda reconheceram a transformação instintivamente. Esta não era a mesma pessoa que estava limpando comida no refeitório 6 semanas atrás. Ah, temos um machão aqui agora, Jorginho anunciou para a multidão, mas sua voz carecia de sua confiança habitual. O que você vai fazer, Maria? Chorar para sua mãe em espanhol? Marcos deu um passo para frente, então outro. A multidão começou a se separar inconscientemente, criando espaço ao redor dos dois garotos. Os amigos de Jorginho se moveram para flanquear seu líder, mas eles pareciam incertos agora, como cães que tinham encurralado algo que poderia não ser presa, afinal. Quer saber o que eu vou fazer, Jorginho? Marcos perguntou em tom de conversa. Eu vou te dar exatamente o que você está pedindo. Jorginho Moraes tinha passado a vida inteira sendo maior, mais forte e mais popular do que todos ao seu redor. Ele nunca tinha encontrado resistência real, nunca tinha enfrentado consequências genuínas. Então, quando Marcos Ribeiro se lançou para frente com a graça fluida de alguém que tinha aprendido a lutar em lugares onde segundas chances não existiam, Jorginho estava completamente despreparado. O primeiro soco de Marcos atingiu Jorginho no plexo solar com precisão cirúrgica. Jorginho se dobrou, ofegando por ar, e Marcos o agarrou pelos ombros e impulsionou seu joelho para cima. A cabeça de Jorginho estalou para trás, sangue escorrendo de seu nariz, e ele cambaleou para os armários com um estrondo metálico. O corredor explodiu em gritos e berros, mas Marcos não ouviu nada disso. Ele estava na zona agora, o lugar onde o tempo desacelerava e cada movimento tinha um propósito. Tiago atacou de sua esquerda, punhos carnudos balançando descontroladamente. Marcos se abaixou sob o soco, enganchou o tornozelo de Tiago com o pé e mandou o garoto maior cair em uma fonte de água. A cabeça de Tiago atingiu o metal com um som como um gongo e ele desabou no chão, atordoado. Cauê era mais esperto. Ele tentou circular atrás de Marcos, provavelmente planejando agarrá-lo em um abraço de urso. Mas Marcos estava lutando contra vários oponentes desde os 14 anos. Ele girou no calcanhar, pegou o pulso de Cauê quando ele estendeu a mão para frente e o torceu em uma direção que pulsos não foram feitos para ir. Cauê gritou e caiu de joelhos, seu braço dobrado em um ângulo impossível. Jorginho tinha se recuperado o suficiente para atacar novamente, rugindo de raiva e constrangimento. Mas a raiva o tornou descuidado, e Marcos tinha aprendido há muito tempo que oponentes raivosos eram fáceis de derrotar. Ele se esquivou do golpe selvagem de Jorginho, agarrou a parte de trás de sua cabeça e bateu seu rosto nos armários 1, 2, 3 vezes. Cada impacto ecoou pelo corredor como um tiro. Quando Marcos o soltou, Jorginho escorregou pelos armários, deixando um rastro de sangue no metal. Todo o confronto tinha durado menos de 30 segundos. 3 garotos que tinham passado meses aterrorizando Marcos agora estavam deitados gemendo no chão, quebrados e sangrando. A multidão ficou em silêncio atordoado, celulares ainda gravando, mas seus donos chocados demais para falar. Marcos endireitou sua camisa e colocou seus óculos de volta. Quando ele falou, sua voz estava calma e ponderada, mas ecoou claramente pelo corredor silencioso. Ouçam com atenção, porque eu só vou dizer isso uma vez.
Por 6 semanas, vocês ficaram parados e assistiram enquanto esses 3 perdedores tentavam me destruir. Vocês gravaram, vocês riram, vocês compartilharam nas redes sociais. Vocês me transformaram em seu entretenimento. Ele olhou ao redor do círculo de rostos, fazendo contato visual com alunos que nunca se deram ao trabalho de aprender seu nome. Querem saber por que eu nunca revidei antes? Não foi porque eu não podia, foi porque eu estava tentando ser melhor do que isso. Eu estava tentando ser civilizado. Eu estava tentando dar a vocês o benefício da dúvida. Jorginho gemeu e tentou se sentar, sangue ainda escorrendo de seu nariz. Marcos olhou para ele com algo próximo da pena. Mas sabem o que eu percebi hoje? Civilizado não funciona com animais. Algumas pessoas só entendem uma língua. E Jorginho Moraes acabou de ter sua primeira lição. Tiago estava lutando para se levantar, seu rosto pálido e confuso. Marcos se virou para encará-lo diretamente. Tiago, se você sequer olhar para mim torto de novo, eu vou te mandar para o hospital. Não para a enfermaria, para o hospital, com tubos e máquinas e médicos muito preocupados. Tiago assentiu freneticamente, ainda não totalmente certo do que tinha acabado de acontecer. Marcos olhou para Cauê, que estava embalando seu pulso torcido e choramingando. Cauê, eu sei onde você mora. Eu sei onde você trabalha. Eu sei onde sua namorada estuda. Se você danificar minha propriedade de novo, se você espalhar boatos sobre mim de novo, se você sequer mencionar meu nome, eu vou te fazer desaparecer. Estamos entendidos? Os olhos de Cauê estavam arregalados de terror. Ele assentiu tão vigorosamente que seus dentes bateram. Finalmente, Marcos voltou sua atenção para Jorginho, que estava tentando usar os armários para se levantar. Sangue cobria a frente de seu casaco de atleta, e seu olho esquerdo já estava inchando. E Jorginho, Marcos disse em tom de conversa, seu idiota magnífico, seu tolo lindo e arrogante, você não tem ideia de como você tem sorte de isso ter acontecido em um corredor da escola em vez de algum lugar particular. Porque se tivéssemos estado sozinhos, se não tivessem havido testemunhas, se eu não estivesse preocupado com meu histórico escolar, você estaria em uma ambulância agora. Não indo para a enfermaria. Em uma ambulância, com sirenes. Jorginho murmurou algo através de seu lábio rachado, mas Marcos levantou uma mão para silêncio. Eu não terminei. Veja bem, você cometeu um erro fundamental de julgamento. Você presumiu que porque eu não revidava, eu não podia revidar. Você presumiu que porque eu era quieto, eu era fraco. Você presumiu que porque eu era novo, eu era indefeso. Mas sabe o que acontece quando você faz suposições, Jorginho? Você acaba parecendo como você está agora, quebrado e sangrento, e se perguntando onde tudo deu errado. Marcos pegou seu moletom e caminhou até seu armário, pisando sobre as pernas de Tiago, sem reconhecer sua presença. A multidão se separou como o mar vermelho, alunos se pressionando contra as paredes para lhe dar espaço. Ele juntou seus livros metodicamente, levando seu tempo, deixando o silêncio se estender até se tornar desconfortável. Ah, e mais uma coisa, ele disse sem se virar. Amanhã, Jorginho vai me pedir desculpas, publicamente, na frente das mesmas pessoas que o viram me humilhar. E ele vai limpar esses grafites dos armários com suas próprias mãos, porque se ele não fizer, bem... Marcos se virou e sorriu agradavelmente. Eu terei prazer em continuar sua educação em consequências. Jorginho tentou se levantar mais reto para invocar um pouco de sua antiga arrogância. Você não pode me obrigar. Marcos deu 3 passos em direção a ele e Jorginho imediatamente se encolheu contra os armários. A mudança na linguagem corporal foi tão dramática que vários alunos ofegaram audivelmente. Jorginho, Marcos disse gentilmente, você se lembra do que aconteceu com você 30 segundos atrás?
porque pareceu que você ficou inconsciente durante parte disso. Deixe-me refrescar sua memória. Eu te destruí, eu destruí seus amigos. Eu fiz isso rapidamente, eficientemente e sem suar. E a parte linda, todo mundo viu, todo mundo gravou. Até amanhã de manhã, todo aluno desta escola saberá que Jorginho Moraes, o craque Durão, apanhou do garoto quieto de Juazeiro. O rosto de Jorginho ficou ainda mais pálido enquanto as implicações afundavam. Então, quando eu te digo que você vai se desculpar, você vai se desculpar. Quando eu te digo para limpar esses armários, você vai limpá-los. Porque a alternativa é que eu continue te dando lições até que você aprenda a ser respeitoso. E confia em mim, Jorginho. Você não quer ver como é meu currículo avançado. O sinal tocou, sinalizando o início do próximo período de aula, mas ninguém se moveu. Marcos jogou sua mochila sobre o ombro e caminhou em direção à saída, seus passos ecoando no corredor silencioso. Pouco antes de chegar às portas, ele se virou para se dirigir à multidão uma última vez. Para aqueles de vocês gravando isso, certifiquem-se de pegar o pedido de desculpas de Jorginho amanhã. Eu quero isso documentado. Eu quero que todo mundo veja o que acontece quando valentões finalmente encontram alguém que não tolera o lixo deles. Compartilhem com seus amigos. Postem online. Façam viralizar. Deixem que sirva como um lembrete de que quieto não significa fraco e paciente não significa impotente. Ele empurrou as portas e desapareceu no estacionamento, deixando para trás um corredor cheio de alunos atordoados e 3 garotos que estavam lentamente aprendendo a diferença entre ser temido e ser respeitado. Na manhã seguinte, Jorginho Moraes estava no corredor principal, com uma lata de removedor de tinta e uma escova de esfregar. Seu rosto era um arco-íris de hematomas, seu lábio estava costurado e seu olho esquerdo estava inchado e fechado. Uma multidão se reuniu para assistir, celulares gravando, enquanto ele metodicamente limpava cada pedaço de grafite que ele tinha escrito no dia anterior. "Eu quero pedir desculpas", Jorginho disse em voz alta, suas palavras ligeiramente arrastadas por causa de seus ferimentos. "Ontem eu me comportei mal com Marcos Ribeiro. Eu escrevi coisas que eram falsas e dolorosas. Eu estava errado e eu sinto muito." Marcos estava na beira da multidão, observando impassivelmente. Quando Jorginho terminou de limpar e olhou para cima em busca de aprovação, Marcos simplesmente assentiu uma vez e se afastou. A mensagem era clara. Isso não era perdão. Isso era justiça. Nas semanas que se seguiram, a dinâmica social na escola estadual Vila Rica passou por uma transformação completa. O reinado de terror de Jorginho Moraes tinha acabado. Sem o medo que ele tinha cultivado com tanto cuidado, seus seguidores o abandonaram. Tiago Junqueira mudou para diferentes turmas para evitar encontrar Marcos nos corredores. Cauê Valente solicitou uma transferência para outra escola completamente, alegando que precisava de um recomeço. Marcos, enquanto isso, se viu na estranha posição de ser simultaneamente respeitado e temido. Alunos que o tinham ignorado por meses agora o cumprimentavam nos corredores. Professores que tinham fechado os olhos para seu assédio agora se certificavam de que ele se sentisse bem-vindo em suas salas de aula. O time de futebol americano, privado da influência tóxica de seu líder, começou a tratar os alunos mais jovens com algo próximo da decência humana. Mas talvez a mudança mais significativa tenha sido em Marcos. O garoto tímido e reservado que tinha começado o ano letivo esperando permanecer invisível tinha descoberto que, às vezes, a visibilidade era necessária. Às vezes, defender a si mesmo exigia tomar uma posição. Às vezes, a única maneira de parar um valentão era mostrar a ele que sua vítima poderia se tornar seu pior pesadelo. 3 meses depois, na formatura, Marcos Ribeiro caminhou pelo palco para receber seu diploma com orgulho silencioso. Na plateia, seu pai observava com uma mistura de preocupação e admiração.
Eles precisariam ter uma longa conversa sobre o que tinha acontecido na escola estadual Vila Rica, mas isso era para depois. Por agora, Marcos Ribeiro tinha aprendido a lição mais importante de todas. Respeito não é dado livremente. Às vezes, tem que ser conquistado. E às vezes, quando você está lidando com pessoas que só entendem violência, a coisa mais pacífica que você pode fazer é dar a elas exatamente o que estão pedindo. Jorginho Moraes se formou com ele, mas mal e mal. Suas notas tinham sofrido junto com sua reputação, e a bolsa de estudos universitária com a qual ele estava contando tinha misteriosamente evaporado. Ele evitou contato visual durante a cerimônia e saiu imediatamente após receber seu diploma. Algumas lições, Marcos refletiu, eram mais caras do que outras. Enquanto Marcos saía da escola estadual Vila Rica pela última vez, ele sentiu um peso sendo tirado de seus ombros. Ele tinha cumprido sua promessa ao seu pai, tecnicamente. Ele tinha terminado o terceiro colegial. Ele não tinha começado nenhuma confusão. Ele simplesmente tinha terminado o que outra pessoa começou. E às vezes, isso fazia toda a diferença no mundo.